Eu soube exatamente o momento em que minha carreira na Corivia morreu. Não foi quando o representante de RH, com aqueles olhos mortos, me entregou uma caixa de papelão. E também não foi quando a segurança me escoltou para fora como se eu fosse um agente renegado com uma mochila cheia de plutônio. Não, a podridão começou 6 meses antes, no instante em que o segundo Alex Carrington atravessou as portas de vidro fosco usando um colete que custava mais que meu primeiro carro e um sorriso que não chegava aos olhos. Ele parecia ter sido geneticamente modificado em uma placa de Petri rotulada série de investimentos projetada exclusivamente para destruir substância com estilo. Eu sou Britney. Não dou palestras no TED. Não tenho uma marca pessoal nem seguidores no Twitter que aguardam cada pensamento críptico meu sobre criptomoedas. Sou a pessoa na sala dos fundos, com fones de cancelamento de ruído, escrevendo o código que realmente faz o mundo girar. Eu inventei a plataforma Corivia. Não foi um esforço de equipe. Apesar do que nossa página na web diz agora, foram 5 anos da minha vida derramados em linhas de Python e testes clínicos agonizantes. Era um motor de diagnóstico capaz de prever anomalias genéticas raras com 99,8% de precisão antes mesmo do paciente apresentar um sintoma. Era elegante. Era preciso. E, acima de tudo, era meu. Antes mesmo de assinar contrato com a empresa, fiz algo que faria a maioria dos advogados corporativos ter urticária: mantive a patente principal. A Corivia não possuía o motor. Eles o alugavam. Pense nisso como alugar um motor de Ferrari para colocar em um chassi de Honda Civic. Eles podiam dirigir. Podiam pintar. Podiam vender ingressos para vê-lo. Mas se parassem de pagar o aluguel ou violassem os termos, eu podia abrir o capô e pegar meu motor de volta. Rápido, se você gosta de histórias sobre tubarões corporativos sendo destroçados pelos nerds que subestimaram, se inscreve no canal e deixa um like. Isso mantém a cafeína fluindo e os servidores funcionando para o resto desse desastre. Valeu. Carrington não sabia disso. Ou talvez não se importasse em ler as letras miúdas. Ele era o novo CEO, trazido para escalar a empresa, que é a maneira corporativa de dizer, inflar o valor, vender para o maior lance e deixar a carcaça para os abutres. Ele entrou no laboratório de P&D naquele primeiro dia, cheirando a sândalo e otimismo agressivo, e começou a tocar nas coisas. Pegou um sensor protótipo, jogou no ar e pegou de volta. Britney, certo? Perguntou, sem me olhar. Ele estava olhando para o reflexo dos dentes no monitor. Adoro o que você está fazendo aqui. Coisas bem detalhadas, mas precisamos pensar maior. Precisamos parar de pensar em dispositivo médico e começar a pensar em integração de estilo de vida. Detecta leucemia, Alex respondi, com a voz plana. Não é um fit. Ele riu, um som curto e seco. É o cérebro do cientista falando. Preciso que você ative seu mindset de fundadora. Estamos nos posicionando para um evento de liquidez. Jogadores grandes estão farejando a Turkix Ventures. Conhece eles? 500 milhões na mesa, mas precisam de uma narrativa limpa. Complexidade assusta o dinheiro, Brittany. Complexidade salva vidas, rebati. Ele parou de sorrir. Então olhou para mim com aquele tipo de pena que se reserva a uma criança tentando pagar as compras com dinheiro de Monopoly. Vamos trabalhar no seu pitch, disse, dando um tapinha no meu ombro. Eu estremeci. Vamos fazer de você uma estrela, Brit. Apenas confie no processo. O processo, descobri depois, envolvia me apagar lentamente. Primeiro, meu nome começou a desaparecer dos slides. As atualizações semanais de P&D, que eu costumava liderar, foram remarcadas para horários em que eu tinha conflitos. Eu passava pela sala de conferências e via Carrington lá com o time de marketing, gesticulando exageradamente diante de um quadro branco com meus algoritmos desenhados nas cores erradas, explicando meu trabalho para pessoas que achavam que Java era só um tipo de café. Era irritante, claro, mas eu ainda não estava preocupada com meu emprego. Eu era a galinha dos ovos de ouro. Não se mata a galinha, certo? Só se arrancam algumas penas para fazer uma almofada. Era isso que eu dizia a mim mesma enquanto estava no meu escritório, vendo a neblina subir sobre a baía e tomando uma xícara de café que tinha gosto de ácido de bateria. Eu me concentrei no trabalho, na atualização da patente.
Silenciosamente, estava protocolando uma continuação que cobria a nova integração de inteligência artificial. Mas a atmosfera no escritório estava mudando. Ficava pesada, como o ar antes de uma tempestade. Os desenvolvedores juniores pararam de me encarar nos olhos. O calendário compartilhado de repente tinha blocos marcados como estratégia privada em que ocupavam metade do dia. Lembro-me de entrar na sala de descanso e encontrar um e-mail impresso deixado no balcão. Era de Carrington para o conselho. Estava virado para cima, bem ao lado do creme de café. Funcionários antigos estão se tornando um ponto de atrito para o acordo com a Intercalix. Precisamos simplificar a narrativa de propriedade intelectual. Estou cuidando da situação B. Esperem resolução até o terceiro trimestre. A situação B. Aquilo era eu. Eu não era mais a diretora de tecnologia. Eu era um ponto de atrito. Um borrão na lente da sua visão perfeita de 500 milhões de dólares. Peguei o papel, minha mão não tremeu. Isso é o que tem comigo, não entro em pânico. Analiso. Dobrei o e-mail em um quadrado perfeito. Vinco afiado, cantos exatos. Coloquei no bolso. Se Carrington queria jogar, deveria ter checado quem escrevia as regras. Ele pensava que estava jogando pôquer. Não percebeu que estávamos jogando xadrez, e eu já tinha movido minha rainha 5 anos atrás. Mas eu ainda não sabia o quão ruim isso iria ficar. Não sabia que cuidar da situação significava destruir minha reputação antes de me jogar fora. Voltei para minha mesa, desbloqueei meu drive criptografado e abri a pasta intitulada Acordo de Licença Final PDF. Fixei meu olhar na cláusula 14b, a opção nuclear. Tente, Alex, sussurrei para a sala vazia. Só tente. Se você nunca trabalhou em tecnologia, deixe-me explicar o fenômeno do soft lockout. Não é tão dramático quanto trocar as fechaduras da porta. São 1000 cortes pequenos projetados para drenar sua autoridade até que você se torne apenas um fantasma assombrando seu próprio cubículo. Começou com os canais do Slack. Uma manhã, acordei, peguei o telefone e notei que o canal Hash Leadership Core havia sumido, simplesmente desaparecido. Quando mandei mensagem para o admin do sistema chamado Tyler, que eu mesma tinha contratado, ele demorou 3 horas para responder. Oi, Brit, Alex reestruturou a arquitetura de comunicação. Disse que precisávamos agilizar a tomada de decisões. Você está agora no Hash Research General. Hash Research General. Esse era o canal onde os estagiários postavam memes sobre cafeína e perguntavam onde estavam os cabos HDMI extras. Eu tinha sido rebaixada do cockpit para o porão de carga sem uma única reunião. Entrei no escritório naquele dia e o silêncio era ensurdecedor. Sabe aquela sensação de entrar em uma sala e todos pararem de falar? Era aquilo, mas constante. Uma frequência ambiente de culpa. Minha equipe, pessoas que eu havia mentorado, cujos convites de casamento estavam na minha geladeira, de repente ficavam fascinantemente absorvidas em suas telas enquanto eu passava. Eles sabiam. Todos sabiam que algo estava por vir. E o instinto de sobrevivência no Vale do Silício é mais forte que a lealdade. Se o CEO está afiando o machado, não ficamos debaixo da árvore. Então veio o incidente do analista júnior. Kevin tinha 22 anos, usava coletes Patagônia exclusivamente e tinha a profundidade intelectual de uma poça de água em uma onda de calor. Ele era o novo projeto de estimação de Carrington e a Innovation Ninja, ou algum título ridículo assim. Eu estava na cozinha comunitária olhando para a máquina de expresso como se ela pudesse me contar os segredos do universo, quando Kevin entrou saltitando. Oi, Brittany, uma perguntinha rápida ele disse, alheio ao fato de que eu exalava energia de a não perturbe. Estou limpando os dados MER no slide deck para a equipe de due diligence da Intercalix. Alex disse para garantir que todas as atribuições de Pi estejam corretas. Vi seu nome nos documentos antigos, mas posso apenas encontrar e substituir por Ancorivia Proprietary Holdings, certo? Só para manter consistente. Senti meu sangue gelar. Não quente, gelado, tipo nitrogênio líquido. Kevin disse, com uma voz assustadoramente calma. Mostre-me o deck. Ele abriu o iPad. Olha, Alex colocou uma nota aqui, assegure a propriedade corporativa total. Remova responsabilidades do fundador. Olhei para o slide.
Era um diagrama da arquitetura da minha rede neural, o loop recursivo específico que fazia tudo funcionar. E ali, em Helvetica Bold, dizia: Propriedade da Corivia, Inc., subsidiária integral. Ele não estava apenas me apagando da história. Estava legalmente reivindicando a posse do terreno em que minha casa foi construída. Segundo os termos da nossa licença, a Corivia tinha direitos de uso exclusivos, não propriedade. Alegar propriedade para um terceiro como a Interalix não era apenas uma mentira. Era uma violação material de contrato. Era fraude. Interessante, eu disse. Kevin, você pode me enviar isso por e-mail? Só quero conferir a formatação. Claro, respondeu ele, digitando rapidamente. Você é demais, Brit. Pobre Kevin. Ele não fazia ideia. Acabará de me entregar a munição para executar o chefe dele. Voltei para minha mesa e esperei o aviso. Ele veio. Interalix PIT V4 final.pptx. Eu não gritei. Não invadi o escritório de Carrington para virar sua mesa ajustável. Abri meu e-mail pessoal. Regra básica: nunca use o e-mail corporativo para o tiro de misericórdia. E encaminhei o arquivo para minha advogada, uma mulher chamada Sarah, que faz tubarões brancos parecerem peixinhos dourados. Minha mensagem tinha 3 palavras. Registre essa violação. Sarah respondeu em 2 minutos. Recebido. Violação da cláusula 7 confirmada. Vamos puxar o gatilho? Fiquei olhando para o cursor piscando. Ainda não. Se eu revogasse a licença naquele momento, o negócio desmoronaria e Carrington transformaria tudo numa narrativa em que eu era uma mulher difícil, sabotando a empresa por rancor. Eu precisava que ele se comprometesse. Precisava que ele ficasse diante do mundo e mentisse de forma tão descarada que não houvesse como voltar atrás. A humilhação precisava ser total. Respondi. Espere. Deixe ele cavar a própria cova. Os dias seguintes foram um borrão surreal. Eu me sentava em reuniões onde discutiam o futuro do produto sem consultar a pessoa que o havia criado. Observava Carrington desfilar pelo escritório, embriagado com os vapores de um acordo de $500 milhão. Ele comprou um gongo. Um gongo de latão, de verdade. Cada vez que superava uma etapa da due diligence, ele batia nele. Gongo, revisão jurídica concluída. Gongo, auditoria financeira aprovada. Cada batida era um prego a mais no caixão dele. Carrington estava confiante demais. Achava que eu era só uma nerd que ele podia intimidar até o silêncio. Confundiu meu silêncio com submissão. Não entendeu que, para uma engenheira, silêncio não é vazio. Silêncio é poder de processamento. Silêncio é o sistema compilando o código antes de executar o comando final. Ele me chamou para o escritório numa quinta-feira à tarde. O sol se punha, projetando sombras longas e sangrentas nas paredes de vidro. Não me ofereceu um lugar para sentar. Brittany, disse ele, reclinando na cadeira Aaron, dedos em torre, como um vilão de filme ruim. Precisamos falar sobre a transição. Transição? Perguntei, fingindo ingenuidade. O acordo fecha na semana que vem. A Interalix quer um recomeço e, francamente, seu salário pesa. Vamos precisar que você assine um distrato, uma saída elegante. 3 meses de rescisão, e você cede quaisquer reivindicações residuais de PI, só para organizar a papelada. E se eu não assinar? Ele sorriu. Aquele sorriso de tubarão de novo. Então demitimos por justa causa. Insubordinação. Falta de adaptação. Vamos te enterrar em custos jurídicos até você vender essa patente por sucata. Ele estava me ameaçando de demissão. Ameaçando a detentora da patente. Era tão estúpido que quase ri. Vou pensar, eu disse. Você tem até a reunião geral de amanhã. Não torne isso feio, Brittany. Jamais respondi. Saí do escritório dele. Não fui para casa. Fui para a sala de servidores, o zumbido dos ventiladores de resfriamento me envolvendo como um cobertor. Fiquei ali por horas, observando as luzes piscarem. Verde. 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 Tudo funcionando perfeitamente.
No dia seguinte, aquelas luzes iam ficar vermelhas. A principal sala de conferências da Corivia era conhecida carinhosamente como o Aquário. Uma monstruosidade de vidro no centro do escritório em plano aberto, projetada para promover a transparência, mas que na prática servia como palco de ansiedade pública. Se alguém levava uma bronca no aquário, todo mundo via. Se você chorasse no aquário, todo mundo via. Hoje, a empresa inteira estava apertada lá dentro ou pairando nas bordas do lado de fora do vidro para um all hands de alinhamento estratégico. Alex Carrington estava na cabeceira da mesa, ladeado pelo conselho de diretores que tinha voado para a celebração pré-aquisição. Parecia uma fila de abutres internos italianos, bicando o catering. Carrington estava praticamente vibrando. Tinha a energia de um homem que acredita estar prestes a se tornar um deus. Eu ficava ao fundo, encostada na parede, usando minha armadura habitual de laboratório, jeans escuros, blazer preto, botas. Não estava vestida para um funeral, mas definitivamente estava vestida para demolição. Equipe Carrington, começou, projetando a voz sem microfone. Estamos no limiar da história. A Intercolex Ventures reconheceu o que venho dizendo há 6 meses, a Corvia não é apenas uma empresa. É uma mudança de paradigma. Algumas pessoas aplaudiram. Principalmente o time de marketing. Meus engenheiros olhavam para os próprios sapatos. Sabiam que a tecnologia era sólida, mas também sabiam que a mudança de paradigma era, na maior parte, fumaça e espelhos construída sobre o meu trabalho duro. Carrington continuou, andando de um lado para o outro. Tivemos que fazer escolhas difíceis. Tivemos que cortar excessos. Tivemos que pivotar de uma mentalidade de pesquisa para uma mentalidade de crescimento. Ele parou, girou o corpo lentamente, deliberadamente, até me encarar. A sala silenciou. O ar foi sugado do aquário. Brit disse. Ele não usou meu sobrenome, só Britney, como um pai desapontado. Você está conosco desde o início. Escreveu o código original, e por isso, agradecemos. Ficou em pausa para efeito. Era performance. Mas ele continuou, a voz caindo para um sussurro teatral. O que nos trouxe até aqui não vai nos levar adiante. Precisamos de visionários, não apenas técnicos. Precisamos de pessoas que entendam que uma patente não vale nada se não vender. Você tem sido resistente. Aferrada ao velho. Pensa como cientista em laboratório, não como empresária na arena. Meu rosto queimava, mas mantive a expressão neutra. Uma máscara de pedra. Deixe-o falar, pensei. Deixe que registre tudo. Ofereci a você um pacote de transição generoso, disse Carrington, mentindo na frente de 50 pessoas. Você recusou. Ameaçou segurar a empresa refém por tecnicalidades. Murmúrios percorreram a sala. Ele estava me pintando como a vilã. A fundadora gananciosa que atrapalha o pagamento de todos. Portanto, continuou, ajeitando os punhos da camisa com efeito imediato, Brittany, seu contrato de trabalho está encerrado. Por justa causa. A segurança a acompanhará para fora. Ele fez um gesto para a porta. 2 seguranças corpulentos já esperavam. Era coreografado. Ele queria essa imagem, a velha guarda sendo removida para abrir caminho para a nova. Olhei para o conselho. Observavam-me com indiferença corporativa. Não importava quem construiu o motor, desde que o carro vendesse. Olhei para minha equipe. Kevin, o Innovation Ninja, parecia prestes a vomitar. Tyler, o sysadmin, deu uma pequena e quase imperceptível confirmação com a cabeça. Empurrei a parede, sem gritar. Sem chorar. Não lancei nenhum monólogo sobre como eu inventei o próprio ar que eles respiravam. Você está cometendo um erro, Alex disse. Minha voz era baixa, mas, no silêncio daquela sala, soou como um tiro. O único erro, zombou ele, foi pensar que precisávamos de você por tanto tempo. Sua patente é propriedade da empresa. Brittany, leia seu contrato. Agora saia. Leia seu contrato. A ironia era tão rica que tinha gosto de trufas. Peguei minha bolsa. Passei pela mesa de abutres. Passei por Carrington, que já se virava para a sala, me descartando como um mosquito.
Senti os olhos de cada pessoa naquela sala em minhas costas. Esperavam que eu reagisse. Esperavam uma cena. Em vez disso, caminhei até a porta. O segurança estendeu a mão para meu braço. Eu o contornei. Eu sei o caminho, disse. Saí do aquário, atravessando o escritório aberto, passando pelas fileiras de mesas onde passei 5 anos depurando, otimizando e sofrendo sob pressão. Caminhei até os elevadores. Quando as portas se fecharam, vi Carrington erguendo uma taça de champanhe, rindo de algo que um diretor havia dito. Ele achava que o jogo havia acabado. Achava que tinha vencido. Enquanto o elevador descia, puxei meu celular. Abri a conversa criptografada com Sarah. Brittany, ele fez demissão pública por justa causa e declarou explicitamente que a patente é propriedade da empresa na frente do conselho. Sarah, ele está morto. Brittany, execute a revogação. O relógio de 24 horas começa agora. Saí do prédio e fui direto para o sol cegante da Califórnia. Respirei fundo. O ar cheirava a escapamento e eucalipto. Cheirava a liberdade. Tinha 24 horas de espera. Depois, o mundo iria queimar. Existe um tipo específico de silêncio que segue uma detonação. É o som da onda de choque viajando antes dos destroços atingirem o chão. Foi assim que passei as próximas 24 horas. Voltei para meu apartamento no bairro da Marina. É um espaço limpo, minimalista, muito carvalho branco e ardósia, com um rack de servidores no armário que zumbia como um gato dormindo. Não liguei a TV. Não verifiquei o LinkedIn para ver a inevitável versão que a equipe de PR de Carrington estaria publicando. Corvi otimiza a liderança para o crescimento da próxima geração. Eu poderia escrever essa manchete dormindo. Em vez disso, preparei um chá. Sentei na varanda, observando a névoa passar sobre a Golden Gate Bridge, e visualizei o e-mail que estava na caixa de entrada do jurídico da Corivia. Sarah havia enviado exatamente às 11h03 da manhã. Assunto: aviso de revogação de licença. Ação imediata requerida ao Conselho Jurídico Corivia, Inc., CC Conselho de Diretores conforme cláusula 14b do contrato de licença principal datado de 5 anos atrás. A licenciadora Brittany, sobrenome, exerce aqui o direito de revogar todos os direitos de uso da patente RAJU S 99,482b da plataforma Corivia devido à violação material de contrato. Seção 7 Falsas alegações de propriedade e rescisão do fundador sem justa causa. Seção 12 Proteção ao fundador. Esta revogação é efetiva 24 horas após o recebimento deste aviso, às 11h03 da manhã. A Corivia, Inc., deve cessar todas as operações utilizando a tecnologia licenciada ou enfrentar litígio imediato por violação de patente. Era um interruptor mortal, um EMP ilegal. Carrington não veria isso. Pelo menos, não imediatamente. Ele estava ocupado bebendo uísque caro e batendo palmas com os investidores. O conselho jurídico, um homem chamado Marcos, perpetuamente sobrecarregado, provavelmente marcou como urgente, mas não interromperia a festa. Assumiriam que era um blefe. Uma tática desesperada de negociação de uma ex-funcionária descontente. Preparei uma taça de vinho, um bom pinot. Observei o sol se pôr. Por volta das 16 horas, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Tyler, o sysadmin. Tyler, as vibes estão estranhas aqui. Marcos do jurídico acabou de correr para o escritório do Alex parecendo ter visto um fantasma. Alex está gritando. Tudo bem? Sorri. A onda de choque havia chegado. Brittany, estou ótima, TY. Apenas cuidando do jardim. Mantenha a cabeça baixa. Às 18 horas, veio a primeira ligação. Não era Carrington. Ele era orgulhoso demais. Era Marcos. Brittany disse, a voz tensa, sofrida: recebemos um documento preocupante do seu conselho. Olá, Marcos, respondi, tomando um gole de vinho. Imagino que seja o aviso de revogação. Olha, não sejamos precipitados, ele disse, tentando soar conciliador, mas soando apavorado. Alex estava irado hoje. A demissão, podemos classificá-la como desligamento. Podemos aumentar a indenização. Revogar a licença? Isso é nuclear. Você está destruindo o valor da empresa.
A empresa não tem valor sem a minha propriedade intelectual, respondi. Marcos, Alex deixou isso claro hoje, dizendo que minha patente é propriedade da empresa. Como ele parece confuso sobre quem possui o quê, só estou esclarecendo a situação. Brittany, seja razoável. A Interalix assina o acordo na segunda-feira. Se esse problema pairar sobre a PI, eles recuam. Isso soa como um problema do Alex, não da Brittany, disse. Você tem 17 horas restantes. Desliguei. Bloqueei o número de Marcos. Então vi o nome de Carrington aparecer na tela, Alex Carrington. Deixei tocar uma vez, 2 vezes. Depois mandei para o correio de voz. Ele ligou de novo, e de novo, 11 vezes em 20 minutos. Imaginei-o no escritório, gravata afrouxada, suor escorrendo na testa, encarando o telefone. Ele estava acostumado a que as pessoas cedessem. Acostumado a jogar dinheiro em problemas até que desaparecessem. Mas ele não podia me comprar. Eu não precisava do dinheiro dele. Eu tinha minhas patentes. Tinha minha dignidade. E tinha a certeza absoluta de que eu estava certa. Pedi comida tailandesa. Assisti a um documentário sobre águas-vivas do fundo do mar. Dormi como um bebê. Na manhã seguinte, acordei às 7 horas, 4 horas antes do prazo final. Meu telefone era um cemitério de chamadas perdidas e mensagens frenéticas. Alex, atende o telefone. Alex, precisamos conversar. Alex, você está sendo infantil. Alex, vou processar você por interferência maliciosa. Alex, Brittany, por favor, vamos resolver isso. O desespero era delicioso. Tinha textura, áspera como areia. Mas eu não esperava por Alex. Esperava pela próxima peça a cair. Esperava pela Intercolex, porque bem nesse momento Sara estava enviando uma cópia de cortesia do aviso de revogação para a equipe jurídica do comprador, apenas como parte da divulgação padrão de due diligence. A bomba não estava apenas sob a cadeira da Corivia. Estava sob todo o acordo. Às 9h30, o telefone tocou. Número desconhecido. Código de área de Palo Alto. Aqui é Brittany. Senhorita Brittany? Disse uma voz fria e desconhecida. Aqui é David Sterling, advogado-chefe da Intercalix Ventures. Acabamos de receber um documento sobre o status da PI da plataforma Corivia. Você tem um momento? Sorri. Para você, David. Tenho o dia todo. David Sterling soava exatamente como um homem que cobra $1.200 por hora. Voz suave, sem emoção, afiada como bisturi. Ele não se interessava pelo drama. Interessava-se pelo ativo. Deixe-me entender a linha do tempo, disse Sterling, e dava para ouvir o barulho de papéis ao fundo. Você detém a patente de utilidade principal do algoritmo de diagnóstico. Licenciou para a Corivia há exatamente 5 anos. O CEO demitiu você e declarou plena propriedade da patente em uma reunião gravada. Correto, respondi. Ele também violou a cláusula de não difamação e a cláusula de proteção ao fundador. Minha advogada tem as transcrições dos participantes. Entendi, disse Sterling. Houve uma longa pausa. A revogação da licença entra em vigor em cerca de 90 minutos. Olhei para o relógio, 11h03. Senhorita Brittany, disse Sterling, agora com tom levemente mais respeitoso, a Intercolex está preparada para investir $500 milhão com base na premissa de que a Corivia possui ou tem uma licença perpétua e irrevogável desta tecnologia. Se a licença for revogada, estaremos basicamente comprando um aluguel de escritório muito caro e algumas cadeiras Herman Miller. Estou ciente, disse. Eu construí a tecnologia, David. Sem o algoritmo, a máquina é apenas uma caixa de sensores que apita aleatoriamente. Por que isso não foi divulgado na data RU inicial? Ele perguntou. Porque Alex Carrington acredita que, se ele ignorar um contrato com força suficiente, ele deixa de existir, respondi. Ele apostou que eu não explodiria o acordo porque tenho participação acionária. Ele esqueceu que me importo mais com a integridade da minha invenção do que com o preço das ações dele. Entendi, disse Sterling. Obrigado pela sua sinceridade. Preciso fazer algumas ligações. Ele desligou.
Eu preparei uma segunda xícara de café. A espera estava quase no fim. Enquanto isso, na sede da Corivia, a situação aparentemente havia se transformado em o Senhor das Moscas, mas com mais coletes Patagônia. Tyler me mandava atualizações em tempo real do servidor, que era o único local seguro restante. Tyler, Alex está gritando com Marcos como se as veias fossem explodir. Estão tentando encontrar uma brecha no contrato. Tyler, agora ele está ligando para o conselho. Está te culpando. Diz que você é emocionalmente instável e está sabotando a empresa. Tyler, cara, os auditores da Intercalix acabaram de entrar. Você parece irritado. Eu podia imaginar perfeitamente, a equipe da Intercalix, ternos alinhados, pastas de couro, olhos mortos, marchando pelo aquário de vidro. Carrington tentando mostrar charme, exibindo aquele sorriso de milhões de dólares, mas suando até a camisa. Meu telefone tocou de novo. Era Carrington. Desta vez, atendi. Queria ouvir. Brittany, ele soava sem fôlego, graças a Deus. Olha, estive conversando com o conselho. Podemos resolver isso. Podemos. Acabou? Alex disse. Não acabou, respondi. Você vai destruir tudo. Tem ideia de quanto dinheiro está em jogo para vocês dois? Seu patrimônio, meu patrimônio, e uma empresa que roubou meu trabalho. Não me importo. Eu não roubei. Eu estava posicionando. É marketing. Brittany, você não entende de negócios e não entende de lei de propriedade intelectual, disse ele. Você demitiu a detentora da patente. Alex, você alegou que é dono do meu cérebro. Quebrou a licença. A revogação é automática. Não é negociação. Eu vou restabelecer, você gritou. Agora mesmo. Você está aposentada. CTO. O que quiser. Apenas ligue para o Sterling e diga que a licença é válida. Eu não quero trabalhar para você, Alex. Nunca mais quero ver seu rosto. Sua vingativa. Desliguei. 10h55, faltavam 8 minutos. Abri meu laptop e acessei o back-end do sistema Corivia. Ainda tinha minhas chaves de acesso remoto. Tyler não as havia revogado ainda. Bendito seja. Não fiz nada malicioso. Não deletei dados. Não planejei vírus. Apenas observei o status do servidor de licenças. Status: ativo. Detentora da licença, Corvia Inc. Expiração: indefinida, pendente de renovação. Mantive a linha de comando aberta em outra janela. Minha advogada, Sarah, já havia protocolado toda a papelada formal no UST e notificado Marcos eletronicamente. A realidade legal já estava mudando. Agora só precisava esperar a realidade comercial alcançar. 11h03, tomei um gole de café. O telefone não tocou. O mundo não acabou. Mas a quilômetros de distância, numa sala de reuniões que cheirava a medo e a catering velho, o chão acabará de se abrir. Imaginei David Sterling entrando naquela sala, apoiando o telefone na mesa e olhando para Alex Carrington. Senhor Carrington, diria ele, temos um problema. Eu não estava na sala quando a guilhotina caiu. Graças às transcrições da deposição e ao relato ocular de Tyler, sei que ele estava arrumando o projetor no canto. Posso reproduzir em 4K. 11h15, todo o conselho estava sentado. Carrington na cabeceira da mesa, tentando demonstrar confiança, mas os olhos corriam pela sala como de um animal preso. A equipe da Intercolix sentou-se do outro lado. David Sterling, o homem da voz fria, levantou-se. Não abriu pasta. Não puxou slides. Apenas segurava uma folha de papel. Senhores, disse Sterling, senhoras, estamos suspendendo o processo de aquisição com efeito imediato. A sala explodiu em murmúrios. Suspendendo? Um dos membros do conselho, um venture capitalista chamado Roger, usando mocassins sem meias, gaguejou. Estamos na fase de assinatura. Os fundos estão em custódia. Os fundos estão congelados. Recebemos confirmação da detentora da patente principal, Brittany, sobrenome, de que o contrato de licença da plataforma Corivia foi revogado devido à violação material, disse Sterling.
Carrington bateu a mão na mesa. Ela está blefando. É uma tática de negociação. A empresa é dona da PI. Eu disse isso a você. Sterling se virou para Carrington, olhando-o com o distanciamento clínico de um legista examinando um cadáver. Senhor Carrington, disse, revisamos o contrato de licença mestre original, especificamente a cláusula 12, que trata da proteção ao fundador. Está claramente definido que, se a licenciadora for demitida sem justa causa ou se a licenciadora alegar direitos de propriedade em contradição ao contrato, a licença é anulável com aviso prévio de 24 horas. Ele deslizou o papel pela mesa. Era o e-mail que Sarah enviou ontem. O aviso foi entregue há 24 horas. A licença morreu. A partir das 11h03 de hoje, a Corivia, Inc. está operando um dispositivo médico sem licença. Cada exame realizado é violação de patente. Vocês estão vendendo um carro roubado. O conselho se virou para olhar Carrington. A temperatura na sala caiu 20 graus. Você demitiu a detentora da patente? Disse Alex Roger, com a voz baixa e perigosa. Eu otimizei o departamento, gaguejou Carrington. Ela era difícil. Não era uma pessoa de equipe. Não achei que ela realmente. Você não achou? Roger o interrompeu. Você nos disse que a PI estava segura. Nos disse que a fundadora estava de acordo com a transição. Ela é só uma engenheira. Gritou Carrington, perdendo completamente a compostura. Temos uma equipe inteira. Temos o código. Temos o código, corrigiu Sterling, mas não temos o direito de usá-lo. E, de acordo com nossa due diligence técnica, que apressamos esta manhã, o sistema requer um handshake criptográfico usando a chave privada da detentora da patente para instalar atualizações, acesso que você não tem mais. Esse foi o detalhe crucial que eu não tinha mencionado a Carrington. O sistema não estava apenas legalmente protegido. Ele estava tecnicamente atrelado a mim. Sterling continuou ajustando o paletó. A menos que você consiga trazer a senhorita Brittany de volta a esta sala, pedir desculpas e restabelecer a licença, esta empresa vale zero. Na verdade, vale menos que zero. Você está olhando para processos de pacientes, investidores e de nós. Carrington olhou para o telefone. Olhou para o conselho. Olhou para a porta. Eu posso consertar isso, sussurrou. Você não pode consertar nada, disse Roger, levantando-se. Saia. Com licença. Você acabou, Alex. O conselho está convocando uma sessão de emergência. Você está afastado de suas funções, pendente de investigação por negligência grave. Carrington ficou ali, abrindo e fechando a boca como um peixe. O garoto dourado, o disruptor, o visionário. Ele havia voado perto demais do sol, e o sol tinha uma ordem de execução de patente nas mãos. Tyler me contou depois que Carrington não saiu com dignidade. Tentou argumentar. Tentou culpar a cultura da empresa. A segurança, os mesmos guardas que ele havia tentado usar contra mim ontem, teve que escoltá-lo para fora. Enquanto isso, eu estava em casa fazendo um sanduíche de peru com abacate. Tinha gosto de vitória. Por volta das 14 horas, os e-mails começaram a chegar. Não de Alex. Ele provavelmente estava em algum bar, explicando ao barman como era vítima de uma conspiração. Mas sim do conselho. Assunto: reconciliação urgente. Conselho Corivia da você, Roger. Brittany, espero que esteja bem. Houve um mal-entendido sobre seu status na empresa. Alex Carrington foi removido de seu cargo. Gostaríamos de abrir um diálogo sobre o restabelecimento de seu papel e do contrato de licença. Estamos preparados para oferecer um pacote de retenção significativo, incluindo aumento de participação acionária e um assento no conselho. Lee. Mal-entendido. Que piada. Não respondi imediatamente. Deixei-o suar. Imaginei o pânico naquele escritório. A Intercolex havia se retirado. O acordo estava morto. As opções de ações não valiam nada. A única coisa que poderia salvá-los era eu, e eles haviam me humilhado publicamente apenas 24 horas atrás. Por volta das 16 horas, minha advogada, Sarah, ligou. Eles estão em pânico, disse, soando encantada. Roger acabou de me ligar.
Ofereceu a você o cargo de CTO e um bônus de assinatura de 2 milhões se você reativar a licença até segunda-feira. O que você disse a ele? Disse que você estava considerando suas opções e preocupada com a cultura da empresa. Perfeito, disse eu. Brittany, a voz de Sarah ficou séria. Você sabe que os tem pela garganta. O que você realmente quer? Quero dinheiro porque podemos conseguir muito dinheiro? Olhei ao redor do meu apartamento. Tinha dinheiro suficiente. Minhas patentes pagavam bem. Não fiz isso pelo dinheiro. Fiz porque a Corivia era meu bebê e eles tentaram transformá-la em um monstro. Não quero dinheiro, Sarah. Quero a tecnologia. Como assim? Quero a API de volta, completamente. Sem licença. Quero que a Corivia dissolva a divisão de P&D e transfira todos os ativos relacionados à minha plataforma de volta para minha holding. Eles podem ficar com a marca, o escritório, as mesas de ping-pong. O motor volta para casa. Eles nunca vão concordar com isso, disse Sarah. Isso faliria a empresa. Eles já estão falidos, Sarah. Eles apenas não sabem disso ainda. Sem a licença, eles não têm produto. Eu só estou oferecendo para levar os destroços embora. O impasse durou 3 dias. A avaliação privada das ações da Corvia despencou conforme os rumores vazavam. Os engenheiros júniores, meu time, começaram a pedir demissão aos montes. Tyler me enviou uma selfie segurando uma caixa com suas coisas, com a legenda Titanic Violin Player JPG. Finalmente, na terça-feira, o conselho cedeu. Não tinham escolha. A Intercolex havia oficialmente retirado a oferta. A empresa estava sangrando dinheiro. Precisavam liquidar. Concordei em uma reunião, mas não no escritório. Uma cafeteria na Mission. Terreno neutro. Roger apareceu parecendo 10 anos mais velho. Não pediu nada. Você ganhou, disse. Deslizou uma pasta pela mesa. Acordo de transferência de ativos. Liberamos todas as reivindicações sobre a plataforma Corivia. Você desistiu do processo por violação de patente. Cada um segue seu caminho. Abri a pasta. Estava tudo lá. Meu código, meus dados, o trabalho da minha vida retornando para mim. E o Alex? Perguntei. Alex está enfrentando um processo de acionistas por violação do dever fiduciário, disse Roger, sombrio. Ele não será CEO nesta cidade de novo. Assinei o papel. Prazer em fazer negócios com você, Roger disse. Ele me olhou com uma mistura de medo e respeito. Sabe, disse Alex, nos disse que você era apenas uma cientista. Que você não tinha estômago para negócios. Alex confundia negócios com intimidação. Ciência sobre consequências, causa e efeito, respondi. Ele apenas esqueceu essa parte. Sabe, eles nunca entenderam. O detalhe que torna todo esse desastre quase engraçado de forma trágica, mesmo que Alex não tivesse me demitido, mesmo que tivesse sorrido, me dado um aumento e me mantido no porão enquanto vendia a empresa, ele ainda teria falhado. Cerca de 2 meses antes do incidente com o analista júnior, eu havia registrado uma nova patente. A plataforma Corivia dependia de um modelo específico de machine learning para interpretar os dados genéticos. Mas modelos mudam. Eles se degradam com o tempo. Para manter a precisão em 99,8%, o sistema precisava de uma recalibração a cada 6 meses. Eu inventei um novo método para essa recalibração, um loop de feedback automatizado que tornava o sistema autorregenerativo. Registrei como continuação parcial da minha patente original. Era uma peça separada de propriedade intelectual, 100% minha, e não coberta pelo contrato de licença original com a Corivia, porque foi desenvolvida no meu tempo livre, nos meus próprios servidores, usando uma brecha no meu contrato de trabalho que excluía projetos pessoais. Toda a avaliação da Corivia era baseada na alta precisão do sistema. Mas sem a minha nova atualização, da qual eu tinha as chaves, a precisão teria caído para 85% em 6 meses. O acordo com a Intercolex teria sido fechado. O sistema teria degradado, e a Intercolex teria processado a Corvia por vender uma limonada. Alex achava que estava vendendo uma máquina de movimento perpétuo. Na verdade, estava vendendo um brinquedo de corda e eu tinha a chave.
Sentei-me no meu apartamento olhando os dois documentos, a patente original e a continuação. Eles achavam que poderiam extrair o valor e descartar a criadora. É o delírio clássico do Vale do Silício. Eles pensam que a propriedade intelectual é um ativo estático, como uma mina de ouro, você encontra, reivindica, escava. Mas software não é mina de ouro, é um jardim. Se você demitir o jardineiro, as ervas daninhas tomam conta. Se você trancar o arquiteto, o prédio desaba. Tomei um gole do meu vinho. O acordo de transferência de ativos estava sobre a minha mesa. Eu tinha meu jardim de volta. Abri meu laptop. Tinha uma mensagem de David Sterling, o advogado da Intercalix. Assunto: oportunidades futuras. Brittany, parece que o acordo da Corivia está morto. No entanto, a Intercalix continua interessada na tecnologia subjacente. Se algum dia você decidir levar a plataforma ao mercado sob uma nova entidade, me ligue. Preferimos fundadores que leem as letras miúdas. Sorri. Eu não ia ligar para ele. Ainda não. Eu ia deixar a poeira assentar. Ia recomeçar a marca. Ia contratar Tyler, Kevin e o resto da minha equipe. Íamos construir algo novo. E desta vez, não haveria nenhum terno atrapalhando. Voltei ao escritório da Corivia uma última vez, uma semana depois. Não precisava, mas queria pegar meu cacto da sorte, sejamos honestos, queria ver as ruínas. O escritório estava como uma cidade fantasma. Os posteres de Growth Mindset estavam descascando das paredes. O Gon, o adorado Gon de Carrington, estava no canto, silencioso e ridículo. Caminhei pelas fileiras de mesas vazias. A maioria da equipe havia sido demitida ou havia pedido demissão. Os poucos que restavam pareciam sobreviventes de um naufrágio, agrupados, falando em tons baixos. Quando me viram, desta vez não desviaram o olhar. Assentiram. Alguns sorriram. Segui até o Fichovel. Alex Carrington estava lá. Não era mais o CEO, mas ainda estava na transição, o que significava que estava empacotando caixas sob a supervisão de um segurança. Ele estava péssimo, sem barba, camisa amarrotada, o brilho arrogante nos olhos substituído por um choque opaco e vidrado. Estava colocando uma foto emoldurada dele dentro de uma caixa de papelão. Olhou para cima e me viu do outro lado do vidro. Por um momento, apenas nos encaramos. A parede de vidro que ele usava para exibir poder agora era apenas uma jaula. Pude ver sua boca se mexer. Talvez tivesse dito desculpa. Talvez a F. Não importava. O som não penetrava o vidro. Não acenei. Não fiz gesto algum. Apenas tomei um gole de café, ajustei a bolsa no ombro e me virei. Saí do prédio, passei pela recepção onde o logo da Corivia já estava sendo raspado da parede. Lá fora, o sol da Califórnia brilhava implacável. Peguei o celular. Uma mensagem de Tyler. Tyler, os servidores estão seguros. Estamos prontos para migrar os dados para a nova instância. Quando você disser vai, vamos. Respondi. Vai. Fui até meu carro, jogando a bolsa no banco do passageiro. Liguei o motor. Um ronronar preciso, bem projetado. Eles tentaram roubar meu fogo. Esqueceram que fogo queima, se você não sabe segurá-lo. Pisei na rua, entrando no trânsito, pegando a 101. O rádio tocava algo alto e rápido. Aumentei o volume. A patente estava segura. A equipe estava segura. E eu estava apenas começando. Valeu por ouvir toda a saga. Se você gostou de ver um Tech Bruce ser legalmente obliterado, dê aquele upvote. E sério, leia seus contratos de trabalho. Saúde. O poder real não se anuncia. Ele simplesmente age com precisão. Brittany mostrou que subestimar competência silenciosa tem um preço alto e rápido. A autoridade verdadeira não é gritar ou ostentar títulos vazios. É segurar as chaves absolutas. Sempre saiba seu valor e proteja-o com força, porque algumas lições só se aprendem do jeito difícil. Agradeço a todos por acompanharem esta história. Nos vemos na próxima.